Mas vamos lá, gente. Então, o nosso objetivo hoje é falar, como eu disse, né, sobre a obra do Espírito Santo na vida cristã, como ele impacta a nossa percepção a respeito da obra de Cristo, como ele influencia o nosso relacionamento com Cristo Jesus, como ele influencia o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, como ele nos capacita para viver a vida cristã, como ele nos direciona, como ele nos guia, como ele nos ilumina, como ele nos capacita, como ele nos dá vida. Então a gente vai caminhar nesse sentido, olhando talvez de uma parte mais prática aí a respeito do que o Gustavo já fez um apanhado geral para nós. Então é interessante a gente notar, a primeira coisa, que esse aí é um trecho, um dos artigos do Credo Niceno. Não foi, né? Então olha aí mais uma vez. Vocês viram que estava indo, né? Você que está mexendo aí, né? Viu? Aí, você acusou Diego, aí, ó, tá vendo? Gálatas já diz assim, ó, você toma cuidado para você não cair no mesmo pecado que você, né? A Gálatas 6. Acusa o seu irmão, você vai lá cuidar dele, toma cuidado para você não cair no mesmo pecado. Olha lá, pecador miserável. O Espírito Santo tem misericórdia de você. Foi, agora foi. Mexe mais não, tá? Abençoado. Antes de tudo, eu queria recomendar para vocês um livro também, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fica aqui a dica de E.A. Caminhando no Poder do Espírito. Ele também vai trazer uma abordagem prática sobre a influência do Espírito Santo na nossa vida. Esse livro aqui, talvez você possa até tê-lo na sua casa, porque ele era um livro que foi lançado anteriormente sob o nome de Na Dinâmica do Espírito. Então talvez você possa ter sido na sua casa com outro nome, depois ele foi relançado aí com uma terceira edição, se não me engano, com alguns acréscimos, aí alguns capítulos a mais, mas um livro interessante sobre esse assunto também. Fica a recomendação de E.A., autor assim, que dispensa apresentações. Era um teólogo anglicano, mas que abençoou grande parte dos teólogos que a gente tem no nosso dia aí, teólogos reformados, teólogos conhecidos como John Piper, John MacArthur, Carson, Keller, foram influenciados pelo ministério do Packer. Então vale a pena, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, Caminhando no Poder do Espírito, da Edições de Vida Nova, fica a recomendação também de literatura para se aprofundar. Então, o Credo Niceno, ele tem aí um artigo sobre a pessoa do Espírito Santo. É interessante porque o Credo Niceno, ele desenvolve um credo anterior, que era o Credo Apostólico, no qual o artigo sobre a pessoa do Espírito Santo lá no Credo Apostólico é bem simples. Ele vai dizer assim: creio no Espírito Santo, e aí, e vários outros assuntos, na Santa Igreja Católica, ou Igreja Universal, né, se você tem dificuldade com o termo católico aí, mas é no Credo Niceno que a teologia a respeito da pessoa do Espírito Santo ela é melhor desenvolvida. Ali a doutrina da Trindade ela é mais estabelecida também, como o resultado, inclusive, de ensinos heréticos. Né? Às vezes a gente olha para algumas questões relacionadas principalmente à igreja primitiva e a gente percebe que a igreja vai definir alguns assuntos muito posteriormente, ali no momento da história da igreja. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Alguns vão argumentar: a doutrina da Trindade não está nas Escrituras, por exemplo, não tem a palavra Trindade lá. Realmente não tem a palavra Trindade. A palavra Trindade ela é usada para que a gente consiga definir um conceito em poucas palavras, sem que você precise definir um conceito todo complexo. Toda vez que você vai falar com alguém, imagina, você precisa falar sobre a dinâmica das relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem uma palavra que ela traz em si todo um conceito que está nas Escrituras, de tal forma que quando a gente usa Trindade, a gente sabe que nós estamos falando sobre esse Deus trino e uno, três pessoas distintas, não três deuses, que dividem a mesma natureza, a mesma subsistência, e são coeternos e codignos da mesma glória. Então, o Credo Niceno, ele vai desenvolver aí a doutrina da Trindade como um reflexo a desafios teológicos que surgiram na sua época. E você vai lembrar que, em primeiro lugar, os primeiros anos da igreja, os primeiros séculos da igreja foram séculos de perseguição. Em meio à perseguição, você não tem como sentar e desenvolver muita teologia, você está tentando sobreviver. Né? Então, a tal ponto que os primeiros concílios aí, após o edito de Constantino, diz a história que os bispos lá, os presbíteros, os diáconos, você tinha lá no concílio um cara sem perna, um cara sem braço, um
cara sem olho, porque eram todos remanescentes da perseguição anterior. E os concílios eles surgem não para necessariamente criar uma doutrina nova, mas para estabelecer aquilo que já é uma doutrina bíblica, via de regra, frente a um desafio herege que surge naquele período. Então, questões relacionadas à pessoa de Cristo, à pessoa do Espírito Santo, à divindade de ambos, foi colocada em xeque, por isso a igreja precisou se reunir e dizer, não, olha só, isso está esquisito. A gente precisa, então, definir o que é o ensino ortodoxo, aquilo que a Bíblia ensina. Então, só um breve panorama sobre os concílios. Não tem nada a ver com a nossa aula, né, aqui, mas só para a gente entender o contexto no qual o credo ensino ele é escrito. Então, ele meio que desenvolve um documento anterior, que é o chamado credo apostólico, no qual você tinha basicamente uma linha que diz assim, creio no Espírito Santo, e aí alguns vão linkar que as coisas que vêm depois do creio no Espírito Santo são resultados da obra do Espírito Santo, como a igreja, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, então, mas era bem simples. Então o credo niceno ele vai trazer esse artigo aí, creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. Esse ponto aqui veio gerar um problema posteriormente na igreja, lá pelo século X, no ano 1050 e pouco, ali, onde você vai ter o primeiro grande cisma da igreja, entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Ali alguns vão identificar que ali nasce a igreja católica de fato, com esse cisma, né? Tudo por conta dessa expressão aí, filioque, né? O Espírito que procede do Pai e do Filho. A igreja do Ocidente defendia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e a igreja do Oriente defendia que o Espírito Santo procede somente do Pai, né? Então houve ali um grande debate, que a gota d'água foi esse ponto aí, e mais uma vez um tópico histórico que não tem nada a ver com o tema da nossa aula, mas essa expressão aí, e do Filho, foi causa de a primeira grande divisão entre a cristandade, né, entre o Ocidente e o Oriente, ali a igreja que depois vem a se tornar a igreja católica romana e a igreja ortodoxa oriental, né, a gente fala grego. Isso é interessante a gente notar que naquela época as pessoas levavam a teologia a sério, né, porque ela tem implicações práticas na nossa vida. A gente vive numa época onde o conhecimento está muito diluído e a gente pouco se importa com definições claras, né? A gente vive numa época de muita ambiguidade. E ambiguidade é coisa que herege adora, é coisa que teólogo liberal adora, né? É uma palavra que, quando você tenta pegar ele diz, não foi bem isso que eu quis dizer, olha só aqui mais. Então, os teólogos, no passado, eles tinham o desejo de serem muito claros naquilo que eles estavam afirmando, para que não houvesse dúvida e margem ao erro, né? Então, isso você vê, uma expressãozinha, é claro, não foi só isso, tem questões políticas também envolvidas, mas foi suficiente ali, a gota d'água, para que houvesse esse grande cisma, quando o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla se excomungaram mutuamente, né? Um excomungou o outro. Então, isso é um reflexo do nosso tempo, né? Uma lição para nós. Nós precisamos buscar também uma clareza teológica nas nossas afirmações. Nós precisamos buscar uma clareza naquilo que nós dizemos, né? Então, eles vão dizer, e como Pai e Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas aqui usados de maneira mais ampla para envolver tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos no Novo Testamento, mas aqueles que, como profetas, revelaram a palavra do Senhor foi por meio da inspiração do Espírito Santo. Certo? Então, algumas coisas, esse é o credo niceno, a gente usa só como introdução à nossa aula. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo é que ele, como o autor A.W. Pink afirmou, ele é o comunicador da graça. O Espírito Santo é quem comunica graça a nós. A partir daqui eu ia começar a grifar algumas coisas, marcar uma linha, riscar, fazer os desenhos, não vai ser possível. Então, olha só o que o reverendo Ernst Mayer, ele vai dizer aí. A obra do Espírito Santo torna efetivo em nós aquilo que Cristo realizou definitivamente por nós. Podemos afirmar que sem as operações do Espírito, o ministério sacrificial de Cristo não teria valor objetivo para os homens, visto que os méritos redentores e salvadores de Cristo não seriam comunicados aos pecadores. Então isso aqui é uma coisa muito importante sobre a obra do Espírito Santo. É o Espírito quem aplica a cada um de nós os benefícios e os méritos daquilo que Cristo conquistou na cruz. Alguns teólogos fazem a diferenciação entre a obra de Cristo e a obra do Espírito
afirmando que a obra de Jesus é uma obra objetiva, ou seja, Cristo há 1994 anos atrás, mais ou menos, né? Porque Jesus, ali a sua morte foi no ano 30, então foi há 2024 anos atrás, a gente precisa tirar 30 anos, mas tirar eu costumo dizer que Jesus não nasceu no ano zero, né? Nasceu uns 3 ou 4 anos antes de Cristo, mas aí, cerca de 1900 anos atrás, 1900 e tantos anos atrás, Jesus morreu, e ele fez isso na história. Não importa como você se sente em relação ao que Cristo fez. Você pode abraçar, você pode ligar, você pode chorar, você pode ficar frio, mas o que Jesus fez na cruz, ele fez, independente do que você sente a respeito disso. O que Jesus fez há 2 milênios atrás é a sua obra na cruz, é o que ele conquistou por nós, é o que ele fez em nosso lugar. Agora, a obra do Espírito Santo é aquilo que os teólogos vão chamar de algo subjetivo. Por quê? Porque é aquilo que o Espírito aplica aos nossos corações, de modo que nós entendemos que aquilo que Jesus fez foi por mim. Ele morreu em meu lugar, para mim, como pecador, poder ter os meus pecados perdoados. Aquela obra, o Espírito, então, é quem traz os méritos, os benefícios daquilo que Jesus conquistou por nós, para que isso faça sentido pessoalmente a mim, como alguém que é objeto dessa graça. Então é o Espírito quem comunica essa graça, é o Espírito quem torna efetivo a obra de Cristo em nosso favor. Isso é fundamental, porque se não fosse a obra do Espírito em nós e através de nós, Jesus teria morrido na cruz e nós não teríamos como receber os méritos e os benefícios disso. É claro que também aqui a gente precisa diferenciar aquilo que vai ser chamado de, usando os termos mais difíceis hoje, né? Chamado de trindade econômica. O que significa isso? A maneira como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem na história da redenção. E é normal olharmos para as Escrituras e percebermos que o Pai é aquele que desde a eternidade planejou a salvação por meio da eleição incondicional, por meio daquilo que desde a eternidade passada ele já estabeleceu que iria acontecer. O Filho é aquele que vem e objetivamente garante a nossa salvação, conquista a nossa salvação, e o Espírito Santo é aquele que aplica os méritos de Cristo à vida de cada cristão, à vida da igreja, para que nós possamos receber todos os benefícios e receber a graça de Deus. Então, isso é uma atuação das pessoas da Trindade. Quando a gente olha, quem é responsável pela nossa salvação? Deus. Mas cada pessoa da Trindade atua de maneira diferente na obra da salvação. Isso é o que a gente vai chamar de economia da Trindade, a maneira como as pessoas da Trindade, cada um executa uma função específica para a nossa salvação. Isso é o que a gente vê no Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento deixa claro que quem morreu por nós foi o Filho, não foi o Pai. O Pai não morreu em nosso lugar. Isso, inclusive, é uma heresia chamada modalismo, né? Então, o Pai não morreu em nosso lugar. Jesus, como foi falado aqui, ele é um outro Consolador. Ou o Espírito Santo, né? O outro Consolador. Por quê? Porque Cristo é o Consolador, o Paráclito divino é a palavra, né? Para isso ali, que pode ser traduzida como advogado, Consolador, aquele que está ao nosso lado, né? E o Espírito Santo é outro Consolador, indicando que a obra dele é semelhante, mas é diferente do Cristo, né? Então, uma outra pessoa virá que fará algo diferente daquilo que Jesus fez. Alguns vão dizer, né, olhando para essa dinâmica entre a Trindade, que o Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco e o Espírito Santo é Deus em nós, né? Então, Deus por nós, Deus conosco, Emmanuel, e Deus em nós. O Espírito habita em nós, né, na igreja e no interior de cada cristão. Pastor, pode considerar que é o selo. É o selo. A gente vai falar sobre isso. Não adianta não. Mas exatamente, é o selo, é aquele que sela e garante a nossa salvação, o Espírito Santo como um sinal dos fins dos tempos. E então, a obra do Espírito, ela consiste, como a gente estava falando, em aplicar os merecimentos de Cristo aos pecadores, capacitando-os a receberem a graça da salvação. Então, o Espírito quem nos capacita, quem aplica aquilo que Jesus conquistou aos pecadores falhos e caídos. Você tem esse carinha aí, esse rapazinho aí, barba bonita? Olha só o que ele vai dizer.
é somente, João Calvino, não é somente sob a direção do Espírito que tomamos posse de Cristo e de todos os seus benefícios. Então olha só que Calvino ele vai além, né? Não só tomamos posse daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, que tem aquele louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz, a direita nossa herança. Mas não somente isso, nós tomamos posse do próprio Cristo. E isso é interessante porque na segunda frase, Calvino vai dizer aí, o Espírito é o elo pelo qual Cristo nos vincula efetivamente assim. Isso é muito bonito, porque nós estamos unidos a Cristo Jesus por meio do Espírito, de tal forma que é por meio dessa união que nós recebemos aquilo que Jesus somente Ele merece. Então, a justiça de Cristo é colocada sobre nós, porque Jesus é o justo de Deus, e nós estamos em uma união tão íntima com Ele, de modo que a justiça dele é colocada sobre nós. Isso é o que é justificação pela fé, né? A justificação chega até nós, porque nós estamos unidos a Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Então é esse vínculo de intimidade que nos leva e nos une a Cristo, de tal forma que nós entendemos que Cristo é nosso. Isso é muito bom, você poder dizer que Ele é o meu Cristo, é o meu Redentor. Ele não é só um Redentor, Ele não é só um Deus, mas Ele é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Redentor. Cristo é meu para sempre e eternamente. Isso é uma maneira muito bonita de expressar. Inclusive João Calvino, ele é muito marcado negativamente por conta dos temas que ele desenvolve a respeito de predestinação e eleição, e muitas das vezes as pessoas têm não gosto muito desses temas e acabam achando que João Calvino só fala sobre isso. Isso é um equívoco e é reduzir a obra de Calvino a uma pobreza muito grande, porque Calvino ele é reconhecido como, entre os teólogos da Reforma, como sendo aquele que é o teólogo do Espírito Santo. Muito interessante, né? Porque Calvino entende a importância da pessoa do Espírito Santo na vida cristã, na igreja. Ele desenvolve muito a doutrina do Espírito Santo nas suas institutas, né? Então às vezes isso é interessante, a gente olha para Calvino e pensa assim, aquele cara que fala sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, cara, isso é um capítulo dentro das institutas. A maior parte da obra de Calvino é falando sobre a pessoa do Espírito Santo, as implicações disso para a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, nosso relacionamento com Deus, nosso crescimento como cristãos. Então a gente vê como às vezes a gente deixa uma pessoa marcada por aquilo que não é nem de longe o centro da obra dele, né? Então Calvino ele é conhecido como teólogo do Espírito Santo, né? Então isso é interessante, é o Espírito que aplica a nós as bênçãos e aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Então, aí o Catecismo de Genebra, por exemplo, que também foi escrito por Calvino, ele diz assim, ele declara que somente por intermédio do Espírito recebemos todos os bens e dons que nos são dados em Jesus Cristo. Então é Ele quem derrama sobre nós as bênçãos da graça obtida pela obra eficaz de Cristo na cruz. Então Cristo eficazmente conquista a salvação por nós e o Espírito eficazmente aplica os méritos dessa obra a cada cristão, a cada pecador arrependido, que então pode usufruir daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Certo? Perguntas até aqui? Dúvidas? Não? Ficou clara essa relação entre o Espírito Santo e os méritos e a salvação, né, que aplica a nós por meio da pessoa do Espírito Santo? Pois bem, essa é uma introdução, porque o objetivo nosso é entender que o Espírito Santo ele influencia a nossa vida cristã como um todo, certo? Então, a gente precisa começar aqui, na obra de Cristo e na forma como o Espírito aplica essa obra à nossa vida. E aí eu quero, partir daqui em diante, a gente vai olhar para pontos um pouco mais específicos. Como eu falei, a gente vai passar por tópicos que o Gustavo já trabalhou aqui, mas eu quero olhar para eles de maneira um pouco mais prática para a nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar a partir da vida cristã é que o Espírito Santo ele é doador de vida. Como a gente viu o credo niceno, ele afirma que ele é o Senhor e o vivificador. Então, desde muito cedo na igreja, o Espírito Santo ele é conhecido como aquele que traz vida. Como o Gustavo falou, a gente percebe isso na obra da criação. Gênesis capítulo 1 nos diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava
sobre a face das águas, ali uma alusão de que aquele todo disforme, aquele todo sem conteúdo, e as águas eram muito usadas dentro do paganismo como sendo a causa de todas as coisas. Tudo veio da água. A cosmogonia egípcia, usando uma palavra mais uma vez bonita, né? A cosmogonia é a teoria de como o universo veio a existir, né? Então, várias culturas têm uma cosmogonia, como que o universo surgiu. Inclusive, a teoria do Big Bang, por exemplo, é uma cosmogonia. Os ateus têm uma visão de como o universo veio a existir. Os povos antigos também tinham, os egípcios, os sumérios, os babilônicos, os israelitas também tinham. E na visão pagã daquela época, basicamente, se tinha uma ideia de que a matéria era eternamente existente e que tudo surgiu na água, nas águas, né? Toda a vida surgiu da água e um dia toda a vida voltará para a água. Quando você tem capítulo 1 de Gênesis, demonstrando que o Espírito Santo tem controle sobre aquela criação e que, inclusive, aquelas águas sem formas, elas não existem eternamente, são obras do trabalho criacional de Deus, que o Espírito Santo é quem está ali e quem vai modelar aquilo tudo. A Bíblia está nos ensinando uma visão diferente daquela que era a visão do mundo ao redor, né? Dos povos ao redor de Israel, nos mostrando que Deus é soberano sobre a criação, especialmente na pessoa do Espírito Santo como sendo o arquiteto, né? E a gente em vários momentos vai ver a pessoa do Espírito Santo em momentos relacionados com a água, né? Lembra lá mais à frente, quando a gente vai ter uma espécie de recriação em Gênesis capítulo 6, quando o mundo é tomado pelo quê? Pelo dilúvio, pelas águas, né? Vocês lembram qual o animalzinho que Moisés é só que Noé vai lançar para ver se as águas baixaram? Uma pomba, né? Primeiro o corvo, depois uma pomba. Ali já simboliza também o Espírito Santo como sendo aquele que está recriando aquela criação. Vocês lembram mais um momento em que você tem um momento que você tem uma pomba descendo sobre as águas? No Novo Testamento, no Novo Testamento, o Gustavo falou sobre isso. O batismo de Jesus, né? O que está falando ali? Recriação. Mais uma vez, o batismo de Jesus está retomando um tema do Antigo Testamento. Criação, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Agora, no Novo Testamento, por meio de Jesus, você tem o Espírito Santo pairando sobre as águas mais uma vez, indicando que ali a criação está sendo redimida por meio de Cristo Jesus. Então, você tem essas ligações nas Escrituras. Então, o Espírito Santo está sempre ligado com essa obra de dar vida, de trazer vida, de estruturar a vida. Por exemplo, quem pode ler o Salmo 104:30? Abre aí e vamos ler esses textos que estão aí também. Quem puder abrir, João 3:8, João 6:63, 2 Coríntios 3:6. A gente vai dar uma passada por esses textos aí. E aí você pode abrir, e aí quando eu falar, se você abrir nesse texto específico, você se dispõe ali. Então, Salmo 104:30. Vamos ler Salmo 104:30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Então isso aí é algo que o Gustavo desenvolveu bem na aula dele também, falando que o Espírito Santo é quem traz vida a todo ser humano. O fôlego soprado ali, o fôlego divino, a palavra espírito, inclusive, significa sopro, né? É o sopro divino, é o Espírito divino que traz vida e sustenta toda a criação, seja de homens, seja de animais, é ele quem sustenta a criação. Mas especificamente eu quero falar sobre a obra do Espírito em dar vida na regeneração. João 3, aí quem achou 3, de 3-8, lê para a gente, João 3, de 3-8, diálogo de Nicodemos com Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer que vocês precisam ser de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito. João 6,63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida.
Jesus vai agora que o Espírito é quem dá vida, segundo Coríntios 3,6, texto muito distorcido esse texto aí, né? Mas quem achar aí, lê pra gente, 2 Coríntios 3,6. Dê um pouquinho mais alto aí, ó. Vamos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra mata e o Espírito vivifica. Tá vendo? Vocês estão aqui estudando, ó. A letra mata, vocês aí estão perdendo o Espírito, é o Espírito que vivifica. A gente está fazendo aqui um culto de vigia e poder, e curas e bênçãos e milagres, que o Espírito vivifica, porque Paulo está dizendo isso aqui, né? Letra mata, obviamente, não tem nada a ver com isso, né? A letra da lei, Antigo Testamento, a maldição da lei, salvação por meio de obras, as obras da lei. Não é sobre estudar a teologia, não é nada disso, né? Pelo contrário. A gente precisa estudar justamente para que a gente não caia nesses erros malucos que a gente vê por aí. Mas Paulo está dizendo que o Espírito é quem dá vida. Então esses textos nos mostram a obra do Espírito Santo na regeneração. Inclusive mostrando que a vida cristã começa com a obra do Espírito Santo, a partir da regeneração. Há aqui uma questão, uma disputa entre os teólogos a respeito da ordem da salvação. O que vem primeiro? A regeneração, e depois da regeneração, a fé e o arrependimento, em consequência a conversão, vamos dizer assim. Ou primeiro, você precisa crer e se arrepender para que você nasça novamente. A regeneração vem após o ato de confessar a Cristo, crer em Cristo e se arrepender. E aí depois você nasce novamente. Então tem essa questão na ordem da salvação. Nós, obviamente, somos uma igreja de teologia reformada. Nós cremos que a regeneração ela vem antes. E isso biblicamente faz sentido. Porque o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2 é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Pessoas mortas não têm como reagir se antes elas não tiverem vida, né? Então, é preciso que primeiro o Espírito Santo injete vida em nós para que a gente possa responder a Deus com fé e arrependimento, né? Então, a regeneração, ela é basicamente, vamos dizer assim, aquele momento em que o Espírito Santo planta uma sementinha no nosso coração. Ali já começa a ter vida, e ali nós já começamos a ser capacitados para ouvir o Evangelho e então responder a mensagem do Evangelho. A conversão, ela é posterior a esse momento. Pode, na verdade, na prática, às vezes isso acontece junto, ao mesmo tempo, né? Mas a conversão, vamos dizer, é quando aquela florzinha começa a brotar e você vê os primeiros frutos dela, né? O impacto daquilo que acontece interiormente começa a se refletir exteriormente. O ato de, então, estarmos caminhando por esse lado e aí temos uma conversão, né? Uma mudança de sentido. Agora a gente vai para um lado oposto daquilo que a gente estava indo. Isso é a conversão. E é o Espírito Santo que nos capacita isso. É uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Se você hoje está com Cristo Jesus, você crê em Cristo Jesus, meu irmão, agradeça ao Espírito Santo. Porque foi Ele quem abriu seus olhos, foi Ele quem injetou vida em você, foi Ele quem te deu a capacidade de responder. Isso é muito bonito quando a gente olha as Escrituras. Porque Deus, Ele exige de todo ser humano fé e arrependimento. Que nós creiamos em Jesus e que nós nos arrependamos. A mensagem do Evangelho é para todos. Todos os seres humanos deveriam crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. A grande questão é que por causa do nosso pecado, nós somos incapazes de fazer isso. Por quê? Porque nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Há uma tirinha de um personagem que ele representa Agostinho. Agostinho ele lidou com um herege na sua época chamado Pelágio. Pelágio acreditava que o pecado original, o pecado de Adão, ele não influenciou outra pessoa no seu próprio Adão. Ou seja, todo ser humano, ele nasce com a possibilidade de pecar ou de não pecar, de escolher entre bem e escolher entre mal. E aí tem uma tirinha muito interessante de Agostinho, assim, do lado de Pelágio, e aí Pelágio jogando uma boia para um cadáver no rio. E falando assim, por que você não estende a mão e pega essa boia, cara? Eu estou te entregando aqui para você sair desse rio, para você se salvar. Só que ele está falando com um cadáver. O cadáver vai estender a mão para pegar a boia para ser salvo. Preciso que primeiro haja vida. E essa vida, quem infunde no ser humano, é o Espírito Santo. Nos dando a capacidade de responder, como a Bíblia vai dizer, a fé é um dom de Deus. E o arrependimento é a obra do Espírito Santo em nós.
Então, olha só que bonito. Aquilo que Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá. Está bonito, né? Deus exige algo de nós, que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, de tal modo que Deus nos dá aquilo que Ele exige de nós. Como se Ele estivesse dizendo, eu quero que você me dê isso. Imagina você chegar, é quase quando você dá o dinheiro para o seu filho comprar um presente para o seu aniversário, né? Ele não tem condição de comprar aquele presente. É você quem dá o dinheiro para ele. Ele vai lá e compra, não, já não é tão boa, né? Vai lá. Mas ele não teria condições de fazer aquilo por ele mesmo. Então, você dá para que ele te abençoe, né? Para que ele te responda. Então, Deus nos dá aquilo que Ele exige de nós. Deus exige de todo ser humano, fé e arrependimento. Nós somos incapazes de fazer isso. Então, Deus mesmo nos concede, né? Nos concede a fé e o arrependimento. A quem Ele concede? Assunto para outra aula que a gente não consegue se aprofundar aqui, senão já era. A quem ele vai conceder essa fé e o arrependimento? Claro que a gente entra, né, aos eleitos de Deus, aquele que desde a eternidade Ele escolheu para a salvação, para caminharem com Ele eternamente. E aí, quando a gente entrar no tema da predestinação, aqui na nossa menção a gente fala mais sobre isso. Mas o Espírito Santo é Ele que inicia a caminhada cristã. É por isso que nós estamos aqui. É muito interessante quando a gente faz essa caminhada para trás e a gente percebe que a nossa conversão, nós vemos o tempo todo Deus nos guiando, de escolhas que nós tomamos, locais que nós frequentamos, pessoas que nós nos relacionamos, que nós poderíamos nunca ter nos relacionado com aquelas pessoas, nunca ter frequentado aquele local naquele dia, que em algum momento Deus nos chama, nos atrai para si, aquilo que é chamado de chamada eficaz, né? O Espírito vai nos atraindo, né, de tal forma que a gente não consegue mais resistir. Ele nos abre os nossos olhos de maneira tão clara que a gente vê a beleza de Jesus, que nós não temos mais resistências a não ser nos entregarmos ao nosso suficiente Salvador. Então, Ele vai nos atrair. Se você olha para a sua vida, talvez você possa lembrar de momentos em que você resistiu a isso, foi resistindo, igual a Jonas, né? Igual a Jonas, a gente está pregando sobre Jonas. Você foi resistindo, tentando fugir da presença de Deus, até que chegou um momento que você parou e pensou assim, quantos outros peixes Deus pode ter, né? Você percebe que não tem outro caminho a não ser se entregar à vontade daquele Deus. Então, é muito interessante, a gente poderia ficar aqui a tarde toda ouvindo os testemunhos de cada um de nós, nós veríamos como, em momentos chaves da nossa vida, nós percebemos que foi o Espírito Santo que estava nos guiando para que nós estivéssemos no lugar certo, conversando com as pessoas certas, ouvindo as coisas certas, porque Ele estava nos atraindo, né? Então, nos guiando até o momento em que nós nos rendemos completamente, né? Isso aí é desde o nosso nascimento. Paulo em Gálatas vai dizer que Deus já o havia separado, desde o ventre materno. Tudo que Paulo viveu, até a sua conversão, Deus já estava atuando, inclusive antes da sua conversão. Interessante? Antes da conversão, tudo aquilo que Paulo estava vivendo, Deus estava já preparando o apóstolo, separando o apóstolo para cumprir os propósitos eternos de Deus. A gente vê isso na vida de Jeremias, a gente vê isso, né, também em outras passagens, até o momento em que Ele nos chama de tal maneira que nós só podemos nos render. Falei, Roberto? Então, eu estava lendo com Mateus 3:11, e na João Batista fala, que vem depois de mim, eu batizo vocês com água para arrependimento, e que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão é referente ao que? É diferente? Alguma coisa? Então, você basicamente tem duas linhas de interpretação. Você bem objetivo, até porque ao nosso tempo já tem 34 minutos de aula, ainda tem alguns slides aí, eu vou ser mais objetivo. Basicamente você tem duas visões. Aqueles que entendem que a questão do fogo ali é purificação, então entendem que ser batizado com o Espírito Santo com fogo está ligado ao ato de purificar, inclusive relacionado muito à ação do Espírito Santo em nós. Ele é o Espírito Santo, por isso é o Espírito que santifica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então linkam essa passagem a isso. Outros vão ligar fogo à condenação, que Jesus vem para separar o joio do trigo, que está a base bíblica para essa afirmação, porque antes a gente percebe Jesus falando de condenação, daqueles que não creem já estão condenados, que Ele vem como a pá, né, ali colocado, machado já está posto à árvore, toda árvore que não dá bom fruto será rejeitada, lançada fora e queimada, e depois dessa palavra de que aquilo que vai ser queimado, Ele traz essa ideia de que Ele vem batiza com o Espírito Santo.
para purificar aqueles que são dele, e aqueles que o rejeitam, ele lançará no fogo. Então, há duas possibilidades interpretativas, tanto de fogo entendido como purificação, ou fogo entendido como condenação. Aí, como o nosso objetivo da aula hoje, talvez o Thiago vai até falar um pouco mais sobre isso, né? O Thiago vai falar sobre isso, então aí ele vai explicar um pouco melhor sobre essa questão aí. Joguei a bola pra ele, tá maluco? Vou falar sobre isso. Deixa ele é mais inteligente que eu. Mas o Espírito Santo também, ele é capacitador. Ele nos capacita para exercer a obra e o exercício do ministério cristão. Então, vamos ver aí Atos 1:8. Aqui a gente não vai ter tempo de ler todos os textos. Alguém abre em Atos 1:8, alguém abre em Atos 4:8. E Romanos 8:26. Romanos 8:26. Atos 1:8, Atos 4:8 e Romanos 8:26. Pode ler? 1:8, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então recebereis poder. Em que momento? Jesus está falando isso para os seus apóstolos, né? Vocês vão receber poder. Em que momento eles vão receber poder? Quando o Espírito Santo descer sobre eles. Qual o objetivo desse poder? É o poder, às vezes esse texto também é muito distorcido, né? Você vai receber poder para fazer milagres e coisas, vai falar e vai acontecer. É isso que Jesus está falando? Não, o objetivo muito claro. Qual o objetivo desse poder? Serem o quê que o texto está dizendo? Serem testemunhas. Então, o poder capacitador do Espírito Santo é para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Então, meu irmão, aqui já foi uma aplicação para você. O Espírito Santo nos capacita para que nós sejamos testemunhas. Pergunta para você responder: você tem exercido esse papel que Jesus chamou cada um dos seus discípulos, aqueles que receberam o Espírito Santo? Você tem sido testemunha de Jesus? Porque se você recebeu o Espírito, você o recebeu para ser testemunha, para ser capacitado para o exercício do ministério, para proclamar o Evangelho. Então a pergunta é: nós temos cumprido essa missão que o Espírito Santo tem para nós, de sermos testemunhas? Esse poder que ele traz sobre nós é para a proclamação do Evangelho. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e ele começa a pregar. Alguém lê 1 Tessalonicenses 1:5 também, acho que pode ser interessante nesse contexto. 1 Tessalonicenses 1:5. 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Então, o que o Espírito Santo capacita também? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho só pode ser eficaz se o Espírito Santo atuar. Você pode ser o melhor pregador do mundo, o cara mais carismático, com uma personalidade magnética, muito alegre, um cara muito descolado, que faz as pessoas rirem, que atrai, que usa boas aplicações, boas ilustrações, que sabe aplicar técnicas de oratória, sabe criar momentos de tensão, sabe criar momentos mais leves, sabe utilizar muito bem isso. Se o Espírito Santo não atuar para tornar a pregação eficaz, você pode ser o melhor pregador do mundo, mas você está pregando para uma plateia que é incapaz de te ouvir. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Pregadores necessitam do Espírito Santo. Nós que compartilhamos o Evangelho precisamos do Espírito Santo. Isso é tão bom quando a gente entende isso, meus irmãos, que a gente entende que a obra de pregar o Evangelho e compartilhar, os resultados não dependem de nós. Nós somos apenas instrumentos. Somos chamados a serem fiéis à mensagem. E o Espírito Santo capacita a mensagem, empodera, essa palavra está em voga dos nossos dias. O Espírito Santo empodera a mensagem para que ela seja efetiva às pessoas que estão ouvindo, para que pessoas sejam salvas por meio dessa mensagem. Então, quando nós pregamos, é claro que isso não significa, então, não preciso me preparar, não preciso estudar, não preciso fazer nada. Não, mas essas coisas caminham juntas. O Espírito Santo usa o nosso preparo, o Espírito Santo usa o nosso intelecto, e ele quer usar você.
Então, quando você for evangelizar, meu irmão, não se preocupe tanto com, rapaz, será que eu vou saber explicar todas as coisas? Será que eu vou saber responder todas as perguntas? Se preocupe em ser fiel à mensagem do Evangelho. E aí você precisa fazer a sua parte, conhecer a mensagem do Evangelho, estudar, ter ela na ponta da sua língua, textos específicos para isso. Isso não é tão difícil, não é um trabalho, meu Deus do céu, que coisa... Não, se você lê a sua Bíblia, se você vem à igreja, você tem tudo que você precisa para saber compartilhar o Evangelho, se você ouve com atenção. O Espírito Santo é quem gera vida. É por isso que tem tantas pessoas que foram convertidas, às vezes por meio de evangelistas que gaguejaram, que deram uma bola fora, que falaram uma coisa meio fora de contexto, porque é o Espírito Santo que capacita a mensagem, nós precisamos dele. O Espírito Santo nos capacita para o serviço. A gente fez uma pregação toda em 1 Coríntios sobre isso, né, sobre os dons do Espírito que ele dá conforme ele quer, com o objetivo de que Cristo seja glorificado e a igreja seja edificada. Então, o Espírito Santo também dá dons à igreja, dons específicos para a edificação do corpo e para a glorificação de Cristo. E Romanos 8,6, quem leu aí? 8,26, verdade, 8,26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus nos dirige, porque não podemos ser explicados com palavras pregnadas no nosso nome. Olha que legal, mais uma vez um texto muito bonito sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida diária. Né? Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos nem orar, olha só, a gente é tão miserável que nem orar a gente sabe. O Espírito Santo é que nos auxilia na nossa oração. Quando você está orando, meu irmão, o Espírito Santo está junto de você, ajudando você a orar. Eu imagino esse papel do Espírito Santo, às vezes a gente fazendo aquelas orações, a gente não tem noção do que a gente está pedindo, e o Espírito Santo, Senhor, Pai, não é isso que ele está querendo dizer, não é bem isso que ele está querendo dizer, não. Calma aí, deixa eu melhorar aqui o pedido dele, né? Esse cara não sabe nem o que ele está falando, deixa eu ajudar ele um pouquinho aqui. Então, o Espírito Santo nos auxilia na nossa oração, o mais íntimo que a gente tem com Deus só é possível por meio do Espírito Santo, porque nem orar como convém a gente sabe. A gente não sabe pedir a Deus, a gente não sabe orar a Deus, a gente não sabe ter comunhão com Deus, é o Espírito Santo que nos capacita para tal tarefa. Então, ele nos capacita para pregar, ele nos capacita para o serviço, ele nos capacita para orar. Então, ele está presente na nossa prática diária, na nossa vida diária. O Espírito Santo também é o Espírito que purifica. Ele é santo e ele é o santificador. Aonde ele está, terá santidade. Existem vários textos aí, que a gente não vai ter tempo de ler, por causa do horário, mas que trabalham essa ideia. Vamos ler só 1 Coríntios 6, 11 e Tito 3, 5, só para a gente entender essa dinâmica. 1 Coríntios 6, 11 e Tito 3, 5. Alguns de vocês eram assim, mas foram ladrões, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está dizendo que nós somos lavados, santificados, regenerados, em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus, que é chamado Espírito de Cristo também, o Espírito Santo. Então é Ele quem nos lava, nos regenera, nos purifica. E Tito 3, 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, lavar regenerador do Espírito Santo, indicando essa ideia de que o Espírito nos purifica, nos lava, nos santifica e também nos capacita a mortificar o nosso pecado. Então são duas coisas que estão ligadas. Então o nosso crescimento em santidade só é possível por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Nós só podemos crescer em santidade se nós temos um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, Paulo, em alguns textos, vai dar a entender que nós podemos entristecer o Espírito Santo, né, ou diminuir a sua atuação em nossa vida por meio do nosso pecado. Então, a vida de santidade é capacitada pelo Espírito Santo, e quando nós deliberadamente nos entregamos ao pecado, nós podemos entristecer o Espírito. E aí nós precisamos nos arrepender e buscar mais uma vez a presença do Senhor sobre as nossas vidas, nos ajudando. E Ele está disponível para nos ajudar a crescer em santidade. Se você está lutando contra pecados específicos, meus irmãos,
Não faça isso na sua força, você não vai conseguir. Busque o auxílio do Divino Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos capacita, quem nos lava, quem nos regenera, quem nos purifica. Nós precisamos dele para o nosso crescimento em santidade. O Espírito Santo também ele é o nosso mestre e ele nos ilumina. Então, quero ler aí com vocês rapidinho só João. Quem abre João 14? Lê João 14, vai ler João 16 também, que está próximo ali, João 14, 26, João 16, 13. E alguém abre em 1 Coríntios 2, 12. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que ele disse. 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, 1 Coríntios 2, 12, por favor. 1 Coríntios 2, 12. Todos esses textos, vocês perceberem, falam que o Espírito Santo tem uma função de nos ensinar a verdade. 1 Coríntios capítulo 2, a gente trouxe pregação sobre isso também, falando que o Espírito Santo é quem nos capacita a receber a mensagem do Evangelho, entender a mensagem do Evangelho, do Messias crucificado, que morreu em nosso lugar. Nós só podemos discernir as coisas espirituais porque o Espírito Santo nos ensina, ele nos revela. Ele é o nosso mestre, é Ele quem testifica a verdade da palavra de Deus. É por isso que é impossível alguém crer no Evangelho, alguém crer na mensagem do Espírito Santo usando a própria razão. Só o Espírito Santo pode nos revelar a mensagem do Evangelho e a salvação por meio de Cristo Jesus. E é o Espírito Santo quem confirma para nós, inclusive, que a mensagem das Escrituras ela é verdadeira, aquilo que os teólogos, os reformadores vão chamar de testemunho interno do Espírito Santo. É ele quem guiou a igreja no processo de estabelecer o cânon das Escrituras. É ele quem nos guia quando a gente ouve uma interpretação correta das Escrituras. Há um testemunho interno do Espírito que nos confirma a verdade de Deus e nos guia para que nós não sejamos levados pelo erro. Então o Espírito Santo ele é o nosso mestre, o nosso iluminador, o nosso Senhor. Vou caminhar aqui. O Espírito Santo é o nosso guardião, o nosso segurança, é aquele que nos dá segurança também. Queria ler dois textos aqui só, Romanos 8, 16 e Efésios 1. Então, olha só, o Espírito é quem nos dá essa certeza de que nós somos filhos de Deus. O Espírito é quem nos dá essa garantia, ele nos guarda, ele nos dá essa segurança da salvação, é algo que vem por meio do Espírito. Ele testifica ao nosso coração, ao nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus, somos adotados. Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, do Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, Diego leu uma versão que usa a garantia, né? A palavra garantia, usa duas palavras. Não vou me aprofundar nisso também, não, porque eu sei que o Thiago tem um slide sobre isso, eu vou olhar nos seus slides lá. O Espírito Santo, ele é o selo e o penhor. Essas duas palavras são interessantes para a gente entender o que significa. O selo era aquilo que garantia a autenticidade de algo. Uma carta, uma mensagem, quando ela era selada, ela tinha geralmente algo chamado de sinete, que era uma espécie de anel que tinha uma gravura que só aquela pessoa tinha. Então, quando você enviava uma mensagem para alguém, o que autenticava que aquela mensagem era sua era o selo, aquele sinete que vinha lá e dizia: essa é uma mensagem verdadeira, o conteúdo dessa carta é real. Ou seja, o Espírito Santo como selo autentica que nós somos verdadeiros cristãos, que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo nos dá essa segurança, pertencemos a Deus. E mais, ele é o penhor, ou ele é a garantia, a ideia de que
Nós pertencemos ao Senhor, inclusive numa realidade escatológica, e Ele voltará para nos buscar. Então, quando você tem algo penhorado, imagina, você foi no posto de gasolina, você chegou lá, botou gasolina no seu tanque, encheu o tanque, botou a mão no bolso e falou, ih, rapaz, minha carteira não está aqui. Aí você vira pro dono do posto, pro frentista e fala assim, amigo, eu vou ali em casa pegar minha carteira e já volto. Ele vai falar para você o quê? Você vai lá andando, você vai deixar o carro aqui. Aí você vai, tá, vou deixar o carro aqui. Então você vai, chega, sei lá, e diz assim, pô, mas eu moro longe. Vou deixar meu celular aqui. O celular hoje está na vida da pessoa ali, né? Banco, documento, vou deixar o meu celular aqui como o quê? Como uma garantia de que eu vou voltar. Isso aqui me pertence. Eu só vou ali e eu já volto. Isso aqui me pertence. Eu vou voltar para resgatar isso aqui. Isso aqui é meu. Então eu estou deixando isso aqui como uma garantia. O Espírito Santo é esse penhor, né? Essa garantia de que nós pertencemos a Jesus e de que Ele nos tomará para si. Né? Mais uma vez, algo muito belo. Né? E aí, o Espírito Santo também, ele é o unificador, é aquele que unifica. O Gustavo falou sobre isso também na bênção apostólica, né? Algo que sempre é linkado à pessoa e à obra do Espírito é a comunhão. A gente faz isso aqui na bênção apostólica, no final dos nossos cultos, né? Com o amor de Deus, nosso Pai. Na verdade, a gente usa a ordem errada, né? Paulo usa que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, ali é a bênção apostólica, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre vocês. Né? Então, a comunhão é algo que só é possível pelo Espírito Santo. A gente já falou isso aqui. Há um livro, eu quero indicar um livro para vocês. Depois vocês dêem uma olhada no livro chamado Comunidade Cativante. Comunidade Cativante, da editora Fiel, de Mark Dever e outro autor lá que eu esqueci, que ele trabalha muito essa ideia. A verdadeira comunhão só pode ser causada pelo Espírito Santo. Nós podemos tentar criar comunhão humanamente, e a gente vai se limitar aí a coisas que a gente pode fazer. Só o Espírito Santo é capaz de gerar uma comunhão sobrenatural, uma comunhão que ultrapassa os nossos gostos pessoais, que ultrapassa as nossas particularidades, que ultrapassa os nossos momentos de vida, idade, gênero, trabalho, classe social, dinheiro. Só o Espírito Santo é capaz de gerar esse tipo de comunhão. Ele unifica a igreja e é o que dá o testemunho da verdade da igreja também. Tá? Estou caminhando aqui, correndo para a gente terminar. E então aí, nosso último slide é o que a gente percebe com isso. É que a vida cristã, do começo ao fim, ela é vivida no poder do Espírito Santo. Só existe vida cristã no Espírito. É o que Paulo trabalha muito. A gente acabou de expor 1 Coríntios. A quantidade de vezes que Paulo fala que eles são a comunidade do Espírito. Isso, inclusive, identifica a realidade escatológica, né? De que nós somos a comunidade do Filho dos Tempos. Inclusive, a dádiva do Espírito Santo, lá na profecia de Joel, né? Quando Joel vai dar a profecia de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, Pedro, no Pentecostes, vai falar sobre isso. O Espírito é um sinal do fim dos tempos. A promessa do Espírito, da chegada do Espírito, era a promessa de que o fim dos tempos estaria sendo iniciado. Né? Então, o Espírito é que marca o início do fim. Né? O derramamento do Espírito sobre a igreja é que marca o início do fim. Né? Então, a partir daquele momento, o relógio está começando a contar para trás. O Espírito Santo é essa marca de que o fim dos tempos já começou, e a igreja é essa comunidade que deve viver a realidade do fim do presente. Né? Então, é Ele que nos capacita, do começo ao fim da vida cristã. Desde antes de nos convertermos, a nossa conversão, a nossa caminhada como cristãos, o nosso crescimento em santidade e a nossa vida quando estivermos com Cristo só é possível por causa do Espírito Santo. Vocês viram que até a nossa oração, as coisas mais básicas da vida cristã, só é possível em decorrência da presença do Espírito Santo em nós. Então, meu desejo, meus irmãos, é que nós possamos tomar consciência da obra do Espírito em nossas vidas e dependermos mais do Espírito. Como cristãos, para cumprirmos a obra que Deus espera de nós, para amarmos os nossos irmãos, para amarmos os perdidos, para crescermos em santidade, para nos parecermos mais com Jesus, que a gente tenha consciência de que tudo isso só é possível através da pessoa e da obra do Espírito Santo em nossas vidas.